obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Eu acho que o professor Nilson desconectou. Acho que caiu a ligação aqui para mim também. Vamos esperar 2 minutinhos, ver se ele volta. Já está voltando, já. ok. Voltou, professor? Sim, aqui eu cliquei apareceu uma tela e cliquei no lugar errado. Ok. Bom, então, nós vamos dar início à nossa sessão e hoje nós vamos trazer um tema bastante importante, polêmico, sobre ruptura prematura de membranas ovulares, né? Para apresentar esse tema, nós convidamos a residente Gabriela Palhano, né? E como moderador o Dr. Marcelo Menezes, tá? Então, Gabriela, você pode iniciar sua apresentação. Tá bom. Eu sou Gabriela, sou R2 do Serviço de Obstetrícia da Maternidade Escola da FRJ e, como o professor Nilson mencionou, hoje eu vou estar apresentando sobre RPMO, né, que são a ruptura prematura das membranas ovulares. Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me avisam se vocês estiverem vendo direitinho. Peraí, tá dando para ver? Falta só o modo apresentação. Vou colocar. Peraí. Isso. Tá dando? Deu certo? Perfeito. Então tá bom. Bom, gente, primeiro os tópicos que eu vou abordar hoje, né? Eu vou falar sobre a definição da RPMO, sobre a classificação, que a gente vai ver mais para frente, que é de acordo com a idade gestacional, dados epidemiológicos, a etiologia, eu vou passar brevemente, os fatores de risco, a história natural de cada uma dos tipos, né, de RPMO, o diagnóstico e a conduta. A definição é a amniorexia espontânea, que ocorre antes do início do trabalho de parto. E, normalmente, esse tempo que vem da ruptura até o início do trabalho de parto é o que a gente chama de período de latência. A classificação. Ela pode ser uma RPMO termo, quando ela acontece com uma idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, pré-termo, quando vem com menos de 37 semanas, e a gente subdivide no pré-termo tardio, que é aquela que acontece de 34 a 36 semanas e 6 dias. A periviável, que é com menos de 24 semanas, e vou falar também brevemente da RPMO pós-amniocentese, que é uma condição rara, mas ela merece ser abordada também. Sobre a epidemiologia, 8% das gestações elas vão evoluir com RPMO no termo. 3% das gestações elas evoluem com RPMO pré-termo. E 10% de todos os partos são prematuros. Metade das pacientes, desses 3% que evoluem com RPMO pré-termo, vão evoluir com trabalho de parto em 1 semana. Metade dessas pacientes. Isso são dados da Cogna, então são dados dos Estados Unidos, que dá para a gente extrapolar, mas claro, considerando que não é a mesma população. A etiologia, ela envolve vários fatores, né? Hoje em dia estão falando muito de mutações gênicas que podem modular a resposta imune e que o estresse oxidativo inflamatório, ele tem um papel importante no envelhecimento e no enfraquecimento, pode ser fisiológico, por conta da idade gestacional, ou patológico. E também tem algumas microfraturas que podem acontecer durante a gestação e uma capacidade de remodelamento reduzida dessas pacientes. Então, hoje em dia, eles estão buscando, através de sequenciamento genético, sequenciamento de exoma, eles querem ver biomarcadores como se fossem para identificar esse risco.
Aqui são alguns dos fatores de risco, né, para RPMO. Eu trouxe tanto do Resende, da 13ª edição, como do guideline da COG. O histórico de trabalho de parto prematuro é um fator. A RPMO pré-termo também é um fator. O estresse fisiológico, sobre distensão, uma gestação com polidramnia, uma gestação gemelar, sangramentos de segundo e terceiro trimestre, colo curto, amniocentese, a infecção, que a gente já falou, e vai ter um papel importante também no pré-termo, o trauma, o baixo IMC, desnutrição, condições como baixo nível socioeconômico, uso de substâncias ilícitas, tabagismo e também doenças do colágeno. Resende, ele cita a síndrome de Ehlers-Danlos como exemplo. A história natural da RPMO é termo. Oi? A história... Você bem disse durante a sua... Oi? Pode continuar, Gabriela. Tem alguns áudios abertos, já fechei aqui. Ah, tá bom. Achei que fosse alguma pergunta. A história natural da RPMO termo, né? Geralmente ela está relacionada mais com o enfraquecimento fisiológico da membrana e com as contrações uterinas que fazem força ali e podem, essa tensão pode gerar ruptura. Geralmente, você vai ter o início do trabalho de parto sem indução. Os partos acontecem em 90 horas, em 95% das gestações. 50% das gestantes vão entrar em trabalho de parto depois de 33 horas. E a complicação que mais preocupa a gente é a infecção. E o risco da infecção vai ser maior com a duração do tempo do período de latência, né? A história natural da RPMO pré-termo, ela vai estar também relacionada à infecção, só que 50% dos casos pode ser tanto a coriomielite como a infecção puerperal. Cerca de 50%, como eu já havia falado antes, dessas gestantes vão entrar em trabalho de parto em 1 semana. E quanto maior a idade gestacional, menor o período de latência. E a complicação, obviamente, vai ser a mais importante, vai ser a prematuridade, né? Que pode causar síndrome de desconforto respiratório, hemorragia periventricular, pode causar também enterocolite necrosante. Agora, a história natural da RPMO periviável, ela é mais rara, ela acontece em menos de 1% das gestações. Cerca de metade dessas gestantes vão entrar em trabalho de parto na primeira semana. A conduta expectante, quando adotada depois de 22 semanas, ela tem uma taxa alta de sobrevida, não alta, mas tem uma taxa razoável de sobrevida. E o Resende fala que cerca de 50% desses neonatos não vão ter nenhuma sequela, nenhuma complicação no futuro. E lembrando que a oligodramia prolongada, ela pode causar a síndrome de Potter, a gente já viu alguns casos lá na maternidade, e deformações esqueléticas. Essas deformações, dependendo do grau, elas podem ser corrigidas no futuro com fisioterapia. Das complicações maternas, temos a infecção, temos o descolamento prematuro de placenta e retenção placentária. No guideline da COG, ele cita um estudo que fala que cerca de 14% das pacientes com conduta expectante na RPMO periviável tiveram a morbimortalidade aumentada das gestantes. Então, é algo que a gente sempre tem que aconselhar quando a paciente quiser muito conduzir, assim, de forma expectante, os riscos a que ela está se expondo. Agora, a gente tem um vazamento de líquido após a amniocentese, principalmente lá na maternidade, que a gente tem um serviço de medicina fetal que faz isso com frequência, a gente pode acabar vendo esse tipo de caso. Vai acontecer em menos de 1% dos casos. Normalmente, em torno de 70% dessas pacientes vão evoluir com a restauração do líquido amniótico e com desfecho favorável. E depois de devidamente orientadas, depois de a gente ter feito uma avaliação fetal, depois de a gente ter avaliado as condições da gestante, a gente pode fazer o manejo ambulatorial com follow-up regular. Então, a abordagem, ela vai englobar uma anamnese e um exame físico, bem detalhados, exames complementares quando necessários, e a gente tem que classificar esse tipo de rotura e depois a gente vai manejar conforme a idade gestacional, principalmente, levando em conta outros comemorativos, como apresentação fetal, avaliação fetal e condições maternas e condições do feto. Aqui, mais uma vez, falando do diagnóstico, né, que basicamente vai ser a anamnese, exame especular, esses testes adicionais. A gente só vai fazer quando necessários mesmo, até porque eles podem guiar a conduta de uma forma errônea quando falso positivo ou quando falso negativo. Aqui são os testes adicionais, mas primeiro eu vou falar da anamnese, do exame físico ali na frente, mas só para ter uma ideia. Assim, a gente tem a cristalização, a gente tem a avaliação do pH vaginal, a ultrassonografia,
alguns testes comerciais que estão disponíveis no mercado, e o corante Índigo Carmim, que é um método assim, que você deixa em último caso, porque ele é bastante invasivo e hoje raramente é feito. O teste da lâmina, a gente deixa ela secar, a gente coleta uma amostra do conteúdo vaginal, coloca numa lâmina, deixa secar por 10 minutos e depois vê se acontece aquele processo de arborização, que é quando forma aquela folha de samambaia, que a gente chama, avaliação do pH vaginal. O pH da vagina, normalmente, ele é em torno de 3,8 a 4,5, e o pH do líquido amniótico gira em torno de 7,1 a 7,3. Só que o que pode causar falsos positivos? Vaginose, sêmen, alguns lubrificantes, tricomonas, então a gente tem que estar atento a isso também. O ultrassom, ele é mais complementar, ele pode diagnosticar, na verdade, oligodramenia, de forma subjetiva, mas ele não pode dizer que houve a rotura, ele é mais utilizado também para acompanhar. E os testes comerciais eu vou falar mais para frente. A COG, ela não recomenda tanto esses testes comerciais, ela fica mais em torno da inspeção, né, do exame físico e da cristalização, da avaliação do pH vaginal. Já o Royal College, ele fala que você não consegue ver a perda típica durante o seu exame físico, você já tem que prosseguir com os testes comerciais, tem essa divergência. Aqui é uma foto que eu tirei de um artigo do UpToDate que mostra as formas de cristalização, né? A letra A é o muco cervical mesmo, cristalizado. Na letra B, é um muco cervical com altas doses de estrogênio. E na letra C, é uma cristalização incompleta, que pode acontecer durante a fase secretória do ciclo menstrual. A avaliação do pH vaginal, que é o que a gente falou, ali você vê que a vaginose bacteriana gira em torno de 6, a paciente com a ruptura de membranas em torno de 7 a 7,5 e o pH normal da vagina entre 3,8 e 4,5. Os testes de detecção de proteínas, né, que são esses testes comerciais que eu estava falando. A gente tem o MNSure, que vai detectar a alfa-microglobulina 1 placentária. Ele tem uma sensibilidade de 94,4% a 98,9% e uma especificidade que gira em torno de 87,5% a 100%. Lembrando, quanto mais sensível um exame, mais falsos positivos, mas aí se vem negativo, ele confirma. E quanto mais específico um exame, mais falsos negativos, mas quando vem positivo, ele tem a capacidade de confirmar. E também tem o Actin-Pron, que ele vai fazer ele vai detectar o fator de crescimento semelhante à insulina, com sensibilidade entre 95% e 100%, especificidade entre 93% e 98%. Os dois exames, eles são por imunocromatografia, que é o quê? A fitinha com controle, que quando vem 2 tracinhos, a gente sabe que está positivo. Aqui é um exemplo do MNSure, é uma foto que está no Resende, ela mostra bem direitinho como que funciona isso da imunocromatografia. Agora eu falo sobre a anamnese. A gente sempre tem que detalhar a perda de líquido da nossa paciente. A gente tem que saber se foi uma perda de líquido típica ou não. Lembrando que a gente pode ter a rotura alta das membranas. Então, isso pode dificultar um pouco a nossa inspeção, o nosso diagnóstico, porque pode ser um vazamento de líquido intermitente. Mas geralmente a gente pergunta para a paciente se foi uma perda típica quando a gente pergunta se escorreu pela perna, se formou uma poça no chão, se formou uma poça na cama. A gente sempre tem que calcular bem a idade gestacional, checar se tem uma última avaliação fetal recente para ver a apresentação fetal, questionar sobre outros sintomas que podem levar a outros diagnósticos, como sangramento, como febre, história obstétrica, antecedentes pessoais, e perguntar sobre a coleta de GBS, checar o cartão do pré-natal, ver se tem alguma urinocultura também positiva para o GBS. O exame físico, aquilo que eu falei, vai consistir na inspeção, no exame especular, e a gente vai evitar o toque vaginal. A gente vai deixar o toque vaginal reservado para quando a paciente estiver apresentando atividade uterina, porque a própria manipulação ali do trato genital, o próprio toque, pode ser um fator de risco para a infecção. Então, a gente evita ao máximo, nesses casos, fazer o toque. A conduta. Primeiro, a avaliação inicial, que vai consistir na avaliação do bem-estar fetal e materno, monitorar a atividade uterina, a gente vai coletar o GBS se não tiver sido coletado antes e se conduta expectante no pré-termo. Em qualquer idade gestacional, se a gente vê que tem evidência de infecção intraútero ou comprometimento do bem-estar fetal, a gente vai conduzir a interrupção da gestação.
A antibiótico terapia de latência. Ela prolonga a gestação, ela reduz os riscos de infecção materna e neonatal e a morbidade também. A gente faz, na verdade, tem vários esquemas. Tem esquemas que preconizam a eritromicina. Como a gente não tem, a gente acaba fazendo a azitromicina 1 grama via oral dose única e a ampicilina 2 gramas IV de 6 em 6 horas por 48 horas. Depois a gente descalona e passa para amoxicilina. Não tem evidência para esse esquema durar mais do que 7 dias. Só que o Royal College, ele preconiza você fazer antibiótico terapia de latência com eritromicina por 10 dias ou até o parto. A corticoterapia. A corticoterapia a gente vai fazer quando a idade de gestação... A gente faz, né? Por quê? Para reduzir os riscos relacionados à prematuridade e vai ajudar, claro, no amadurecimento pulmonar fetal. A gente indica quando tem uma idade gestacional entre 24 e 33 semanas e 6 dias e uma previsão de entrar em trabalho de parto nos próximos 7 dias. Também é indicado pelo Royal College no pré-termo tardio, entre 34 e 36 semanas e 6 dias. Se ela não fez um curso prévio de antibiótico, ou de corticoide antes, perdão, e a gente faz betametasona 12 miligramas intramuscular, num intervalo de 24 horas entre elas. A profilaxia do estreptococo beta-hemolítico do grupo B, a gente vai fazer conforme as indicações, que a gente já conhece. A gente faz ampicilina 2 gramas IV de ataque e depois uma manutenção 1 grama de 4 em 4 horas. Lembrando que as indicações, né, são uma urinocultura ou uma coleta de rastreio de GBS positivo nessa gestação, uma história prévia de sepse neonatal, não de rastreio positivo, de sepse neonatal em gestação anterior, ou uma paciente sem rastreio positivo, mas que tiver alguns sinais durante o parto, que são febre ou a ruptura por mais de 18 horas ou trabalho de parto prematuro. O sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. A COG fala para fazer quando a idade gestacional for menor de 32 semanas. O Royal College fala para fazer até 29 semanas e 6 dias. Eu coloquei aqui, porque às vezes a gente salva essas aulas, né, para consulta, eu deixei aqui a dose do sulfato da maternidade, porque lá varia. Hoje em dia a gente está fazendo com 10%, mas quando for 50% muda um pouco o esquema. E a tocólise. A tocólise ela tem uso controverso. Com menos de 34 semanas de idade gestacional, ela pode aumentar o risco de coriominionite. Então, hoje em dia, a gente só faz ela para permitir a ação do corticoide na gestação pré-termo. Eu coloquei o esquema da maternidade aqui também, que é o esquema que a gente faz com a nifedipina. 10 miligramas inicial, dose máxima de 40 miligramas na primeira hora, e depois 10 a 20 miligramas a cada 4 a 6 horas. Agora a gente vai falar das condutas conforme a idade gestacional. No termo, com 37 semanas, a profilaxia de GBS, conforme as indicações, tratar a infecção, se tiver presente, e proceder com a interrupção da gestação. Tem uma meta-análise que é a COG de 23 estudos, 23 ensaios clínicos randomizados, que falam que a indução vai reduzir o período de latência, as taxas de infecção, admissão em UTI neonatal, sem aumentar a taxa de cesárea, sem aumentar a taxa de parto instrumentalizado. Então, ela é preconizada a indução da gestação, indução do trabalho de parto. A conduta expectante ela pode ser oferecida, claro, condicionada a bem-estar materno e fetal, por um curto período de tempo. Se a paciente for bem orientada, a gente conseguir conversar com ela, ela quiser tentar entrar em trabalho de parto espontâneo, a gente pode aguardar, sim, um curto período de tempo, claro, monitorando tanto a mãe quanto o bebê. Entre 80% e 95% das pacientes vão entrar em trabalho de parto nas próximas 12 e 24 horas, respectivamente. No pré-termo tardio, né, que seriam de 34 a 36 semanas e 6 dias, a gente pode optar tanto pela conduta expectante como pela interrupção. A gente pode fazer um curso de corticoterapia se ela não tiver feito um curso de corticoide previamente. Se tiver sinais de infecção, a gente trata a infecção e conduz à interrupção da gestação. O rastreio de GBS e a profilaxia, conforme indicadas, não recomenda-se o uso de antibiótico de latência e nem o uso de tocolíticos.
Com relação à conduta expectante e à interrupção, tem um estudo randomizado que a COG cita também, com 1.839 pacientes, que sugere benefícios para a conduta expectante. Você não tem diferença entre sepse e mortalidade neonatal, mas você tem uma maior incidência de desconforto respiratório, mais dias na UTI, maior necessidade de ventilação mecânica quando você interrompe, quando você conduz a indução do trabalho de parto. E quando você faz a conduta expectante, você tem uma maior taxa de sangramento e de infecção maternas. Então, a gente individualiza e pesa o risco e benefício conforme o perfil do paciente, conforme a paciente se apresentar para a gente. No pré-termo, né, que seria entre 24 e 33 semanas e 6 dias, a gente vai optar pela conduta expectante. A gente vai fazer antibiótico terapia de latência, um ciclo único de corticoterapia. A COG não fala para fazer o ciclo de resgate, ela fala só para você fazer um ciclo no pré-termo tardio, se a paciente não tiver feito a dose antes. Mas não tem evidência, assim, ele fala que não pode concluir que o ciclo de resgate ele é benéfico nesses casos. A gente faz o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, se menos de 32 ou se menos de 30 semanas, de acordo com o guideline que a gente for seguir. Rastreio de GBS, a profilaxia e mesma coisa. Infecção, a gente vai fazer o tratamento e vai conduzir a interrupção da gestação. Na rotura periviável, a gente vai individualizar o tratamento, a gente vai fazer um aconselhamento adequado da gestante sobre os riscos que ela está se predispondo quando ela opta pela conduta expectante. Se a gente for fazer a conduta expectante, é aconselhável fazer antibiótico terapia de latência, se a gente tomar essa decisão, após a avaliação, tanto da gestante como, na verdade, mais da gestante, a gente pode fazer o manejo ambulatorial dessa paciente com avaliação periódica. Não são indicados profilaxia para GBS, tocolíticos e nem sulfato de magnésio antes da viabilidade. Aí a conduta em situações especiais. A cerclagem não tem recomendação estabelecida sobre a permanência ou retirada da cerclagem e não tem evidência que sugira prolongar a antibiótico terapia por além de 7 dias nesses casos. No caso da infecção pelo HIV, claro que a gente tem que ver carga viral da paciente, tem que ver a adesão ao tratamento e tem que ver a profilaxia intraparto. Se todas essas condições tiverem, se ela tiver uma carga viral baixa, se for uma paciente com adesão ao tratamento fazendo a profilaxia, a taxa de transmissão é muito baixa. Então, não altera tanto a conduta. A gente tem que pesar sempre, claro, os riscos da prematuridade e os riscos da infecção. No caso do HSV, se a gente tiver uma paciente com lesões ativas, a gente vai fazer a cesárea, menos quando essa paciente tiver menos de 34 semanas. Se ela tiver menos de 34 semanas, a gente vai fazer o tratamento com a ciclovir e depois a gente pode prosseguir com a conduta expectante. Para o manejo futuro dessas pacientes, a COG fala sobre o intervalo entre gestações consecutivas que gira em torno de 6 meses. Para orientar as pacientes com relação a isso, a maioria delas não vai querer gestar nos próximos 6 meses, mas elas devem ser orientadas. A gente faz a progesterona, se ela tiver história de parto prematuro, não é indicada se tiver história de RPMO prévia, né? História de parto prematuro. De RPMO prévia não tem evidência que sustente indicação. E a gente vai fazer cerclagem se a paciente tiver uma gestação única com história de parto prematuro com menos de 34 semanas e o comprimento de colo menor do que 25 milímetros no ultrassom com idade gestacional menor de 24 semanas. E é isso, essas foram as referências que eu usei. Usei o livro Resende como referência, o último guideline da COG e da Royal College também, e esse artigo do Up to Date também achei interessante. Obrigada. Ok, Gabriela. Parabéns pela apresentação. É um tema que traz, né, bastante discussão, né, porque ainda tem vários pontos controversos, né? Então, a gente está sempre tentando se atualizar para que
as condutas sejam adaptadas da melhor forma possível. Você pode, no momento, acho que pode descompartilhar fechar o compartilhamento? Isso. Uhum. Ok. Bom, inicialmente, como a gente sempre faz, né, a gente vai colocar em discussão para os residentes, para tirarem suas dúvidas e fazer algum comentário, né? Esse início, né, da discussão a partir do residente tem por objetivo a gente cada vez mais estimular a participação, né, do residente nas nossas sessões, né? Então, queria deixar em aberto para a participação dos residentes. É uma pergunta da Thalita aqui no Thalita. chat. Uhum. Ela Thalita, pode pergunta. fazer. Não, pode ela fazer a pergunta, né? Thalita, Tá bom. pode fazer. Oi, professor, tudo bem? Eu não Tudo estou bem. podendo aparecer que eu não estou em casa, mas Uhum. eu estou prestando atenção na aula e aí me surgiu essa dúvida de que a Gabi citou sobre o manejo ambulatorial de algumas pacientes com ruptura prematura, menor de 24 semanas, mas até, enfim, acima de 24 semanas. E aí me surgiu a curiosidade se isso seria viável, né? Talvez em particular com a equipe 1 para 1, né? Uma equipe mais próxima, que a paciente pudesse ir mais vezes em consulta, que na verdade eu nunca vi, aí eu queria saber se isso seria uma realidade aí na vida fora. Então, Thali, eu acho que nossos professores vão poder responder mais, assim, no sentido de ter tido experiência com, mas a gente já teve uma paciente na maternidade, a Underline, acho que vocês vão lembrar dela. Foi uma paciente que ela teve essa ruptura numa idade gestacional periviável e a gente ofereceu para ela já estava em boas condições, já tinha ficado internada um período de tempo adequado, e a gente ofereceu a ela de conduzir isso ambulatorialmente, mas ela preferiu ficar internada, então eu acredito que possa ser uma realidade sim, mas aí Dr. Nilson, enfim, quem quiser participar. Bom, vamos começar com o Marcelo, então, para fazer os comentários, e ele aproveita e já comenta sobre esse assunto. Boa noite, Gabriela. Parabéns pela sua apresentação. Bom, o manejo, né, da ruptura prematura de membranas vem mudando muito ao longo do tempo, né? Quando eu me formei, eu me lembro que o manejo era completamente diferente. Hoje a gente tem inúmeras variáveis que são levadas em consideração, né? E nós vimos ao longo desse tempo alguns impactos muito grandes, né, na melhoria do resultado das pacientes com ruptura prematura de membranas, né? Cito, sobretudo, o uso do chamado curso de antibióticos de latência, os corticoides, né? Aplicar o uso do corticoide com maturidade pulmonar e além de outros benefícios, e a neuroproteção também nos casos da prematuridade extrema. O manejo da bolsa rota, na época em que me formei, era um manejo muito quase de observação da bolsa rota pré-termo, sempre com uma preocupação muito grande com as complicações infecciosas. Nós tínhamos receio do uso de antibióticos, do uso de corticoides, poder, pelo potencial de imunossupressão, aumentar o risco de infecção. E o uso de antibiótico era feito basicamente quando se diagnosticava clinicamente, né, a infecção intrauterina, a coriamniolite, porque você se questionava como você vai fazer antibiótico profilático, por quanto tempo, era terapêutico, mas se a paciente não tinha infecção, você estaria tratando o quê? Eram os grandes questionamentos que se tinham, né?
mas os grandes ensaios clínicos e a medicina baseada em evidências veio trazendo algumas respostas para a gente e um manejo mais adequado dessas pacientes, né? Como você mostrou, Gabriela, a infecção ela tem uma íntima relação com a amniorexia prematura, tanto como causa como consequência, né? Nós sabemos que uma das consequências da ruptura prematura das membranas é a infecção ascendente, né? Mas cada vez mais, né? E você citou aí alguns marcadores, né, inflamatórios, a gente sabe que infecções cervicais, infecções sistêmicas, infecções intrauterinas, né, com a meningite, aumentam o risco da ruptura prematura de membrana. E muitos estudos aí citando uma possível deciduite subclínica, né, em que talvez esse tratamento com antibiótico de latência por 7 dias ajude a tratar e com isso diminuir a resposta inflamatória e consequentemente a produção daquelas citocinas inflamatórias que aumenta o risco do parto prematuro. E assim você conseguiria aumentar o período de latência, melhorando o resultado perinatal, né, e reduzindo o risco de infecção. Eu queria lembrar, qual foi mesmo a pergunta da Thalita? Na rotura periviável, se o acompanhamento ambulatorial é uma realidade para a gente. Ambulatorial. Isso. A gente ainda não tem evidências científicas, né, que deem suporte ao manejo não hospitalar dessas pacientes, né? Mas principalmente com a gestação viável. Na gestação periviável, essa é uma decisão que pode ser tomada geralmente após um período de uma melhor avaliação hospitalar com a paciente internada, em que, uma vez afastada a infecção, né, e outras complicações, e desde que, né, isso seja discutido com a paciente sobre os riscos envolvidos e da necessidade que essa paciente tem de reconhecer essas complicações para que ela se apresente ao hospital para um atendimento o mais rápido possível, né, quando ela acontecer. Mas isso, acho que na nossa prática clínica, você citou um caso, mas é muito raro, né? Às vezes a gente tem que lidar com a ansiedade da paciente, elas ficam cansadas de ficar internadas, ainda mais, né, quando é muito longe aí da viabilidade, e pode ser que seja uma alternativa, né, até para que a gente consiga levar essa gravidez mais adiante, né, enfim, que a paciente aceite melhor esse manejo conservador, né? Isso aproveitando aí, professor, eu queria abrir um ponto polêmico, né, que nós discutimos isso constantemente, já que a ruptura prematura das membranas está sempre presente no nosso dia a dia. Justamente naquelas rupturas muito abaixo da viabilidade, geralmente abaixo de 22, 20 semanas, e que nós gostaríamos a gente sempre considera a possibilidade da interrupção da gravidez, né, pelos riscos maternos envolvidos. E a gente sempre discute que a legislação brasileira talvez não permitiria, mas isso eu queria ouvir dos participantes. Será que a gente não pode dizer que não existe um risco materno, né, com um prognóstico fetal muito reservado? Essa questão do risco materno, né, de infecção, sepsis, o que colocaria, né, um risco grave para a mãe, não seria suficiente perante a legislação brasileira para que se permitisse a interrupção da gravidez?
Marcelo, eu acho que até o momento, até a nossa legislação, nesses casos, não permite, né, que a gente interrompa uma gravidez porque rompeu a bolsa, né? A possibilidade de infecção, né, possibilidade, é que leva a esse tipo de questionamento, né? Pode ser, tem pacientes que não evoluem para infecção, né? Então, eu não acho, não estou defendendo que a gente tenha que sempre ter a conduta conservadora, mas a gente tem que estar atento a esses cuidados em relação à nossa legislação, né? Então, eu acho que até o momento a gente não tem esse respaldo para uma interrupção dessa gestação, tá? Agora, o prognóstico é bastante reservado e o que justifica também é que, quer dizer, o que justifica o que a gente fica temeroso, né, em relação à infecção materna, a literatura tem mostrado que, na verdade, as infecções não são tão frequentes e quando a paciente evolui para uma infecção mais grave, elas são tratáveis, né? Então, são sepsis tratáveis e o resultado não é assim, crítico, né? Como a gente, às vezes, comenta com as pacientes. Então, acho que, nesse caso do pré-viável, nós temos uma legislação diferente, né? Em relação ao que foi a legislação de países do primeiro mundo, né? Nesse aspecto, né, eu fiquei uma dúvida em relação à conduta, ao uso do antibiótico, né, que a Gabriela citou, né? Qual é o critério que a gente vai usar e quando que vai começar a fazer esse antibiótico? Então, por exemplo, uma gestação com 19 semanas, teve uma ruptura. A gente inicia antibiótico já na 19ª semana? Esse é ah, o critério que vai ser utilizado? Então, professor, no guideline, ele não chega a especificar a partir de quanto de idade gestacional você iniciaria esse antibiótico. Ele só fala que você pode dar um ciclo, né? Fazer um ciclo dessa antibiótico-terapia de latência uma vez que você e a paciente optarem pela conduta expectante. Nesse caso, a gente aqui no Brasil vai acabar sempre optando porque não tem a opção de interromper, né? Como a gente estava falando. Eles falam em 23 semanas, professor. Exato. 23 semanas. Acho que a gente, assim, não é assim, não seriam todos os casos, né? Seriam os casos, alguns casos selecionados, inclusive a O que eu vi aqui entre 23 e 24, entre 23 e 24, o prognóstico é mais favorável, mas eu não sei se ele fala que tem que ser a partir de 23. Ele fala que entre 23 e 24, 50% evoluem bem, assim. Eles citam que a partir de 23 semanas, em alguns casos selecionados, por exemplo, a partir de 23 semanas, você poderia iniciar já o antibiótico nesses casos. A outra dúvida também que eu fiquei, né, foi em relação à conduta conservadora, tanto com mais de 34 semanas no prematuro pré-viável na gestação do feto maduro, com mais de 37 semanas. Dá para detalhar como que se faria essa conduta conservadora? Quais são até o período, né? Quanto tempo a gente pode assumir essa conduta conservadora? No termo e no pré-termo tardio. Exatamente. No pré-termo tardio, ele fala que não deve ultrapassar 37 semanas. É nível B de evidência. Está lá naquele sumário do final do artigo também, ele cita novamente para não ultrapassar as 37 semanas. No termo, ele fala um curto período de tempo, que a gente discute com a paciente
para deixar ela entrar em trabalho de parto espontâneo, considerando que grande parte delas entra em trabalho de parto nas próximas horas. Na maternidade, a gente costuma esperar cerca de 6 horas, mas eu acho, assim, lá não fala um tempo determinado, certinho, assim. Me Quer corrija se eu dizer, na estiver verdade, errado. né, você vai aguardar um período para que ela entre em trabalho de parto, com mais de 37 Isso. semanas, né? Não é uma conduta expectante, né, exatamente como acontece antes da 34ª semana, né? Esse critério também, né, no pré-viável foi citado, né, foi uma proposta do Royal College, né, de se prolongar a ruptura entre 34 e 36 semanas e 6 dias, né? E foi baseado em um artigo, né, em que eles fizeram essa avaliação e acharam e encontraram essa possibilidade de bom resultado nessa Isso. situação, né? Foi aquele estudo, acho que são 1.800 e alguma É, coisa de uhum, pacientes, né? Que aí é. sugerem um benefício da conduta Que expectante. o ACOG não cita, né, essa possibilidade, né, de conduta conservadora. O No ACOG já pré-termo tardio, fala, cita professor. sim. Ele já tem É, muito mais. Esse estudo, é, inclusive, está no ACOG. Esse estudo ele fala que você não vai ter diferença de sepse e morbidade neonatal, mas que você vai ter mais desconforto respiratório, ventilação mecânica, internação e UTI neonatal para essas pacientes que interromperem imediatamente, e que para as pacientes que você tentar levar até 37 semanas, você tem uma maior chance de infecção e de hemorragia. E você pode pesar Uma o possibilidade, mas risco-benefício. é um detalhe importante que se a ruptura aconteceu entre esse período, eles não checaram rupturas prévias, né, de 34 semanas que você possa prolongar além desse período, né? É só Assim. as rupturas que Porque aconteceram entre No Royal College, 34, ele fala 37, 36 semanas e 6 dias. isso. Só que Uhum. aí no Royal College ele fala que a partir de 24 semanas você pode fazer a conduta expectante até 37 semanas. Uhum. A gente vê professor, muitas recomendações ainda não tem um nível de evidência, né, tão alto, baseado em estudos consistentes, né, vários, com meta-análises, ensaios mostrando. Então, a gente, às vezes, tem discrepâncias, né, de condutas entre diferentes protocolos, serviços, mas o senhor tem razão com relação a isso. Ele, apesar no ACOG, apesar dele ele citar que tem que ser nesse período termo tardio, que deve ser uma decisão tomada em conjunto com a paciente, expondo os riscos e os benefícios, né? Ele não cita, ele não deixa de forma clara se aquela paciente já vinha com a rotura antes e chegou a 34 semanas, nesse caso, ou sendo a rotura tendo acontecido nesse período, né? Isso é verdade. Fiquei com essa dúvida também. Uhum. Né? Esse artigo ele é dessa faixa mesmo, né? Não inclui todas as rupturas que excedem a 34ª. É verdade. Ok. Então, vou colocar aí para a sala, né, as dúvidas. Professor, eu tenho uma dúvida. Natasha. Isso. Nas pacientes que têm a RPMO a termo, que a gente precisa começar a indução, porque não entra em trabalho de parto espontâneo, a gente faz as 48 horas de indução, ou a gente tem um limite máximo até o parto que a gente tem que cumprir? Porque é uma conduta que às vezes eu vejo diferente na própria maternidade. Então, acho que tem gente que gosta passou de 24 horas, por exemplo, não chega a dose máxima lá, as 8 doses do miso, já indica. Tem gente que leva mais um pouco. Eu queria saber se tem um consenso em relação a isso ou se a gente individualiza mesmo. Aos apresentadores, Gabriela. Olha,
Essa é uma boa. Boa Essa é uma boa pergunta. pergunta. É uma boa pergunta. Desculpa, gente. Realmente a gente vê, não tem que perguntar mesmo. A gente vê isso sendo feito de formas diferentes, realmente. Se eu emitir opinião, vai ser opinião, não vai ser algo que eu li propriamente dito. Pode passar para o Mas, Marcelo. Marcelo, se quiser ajudar. É uma boa pergunta, Natasha. É lógico que a antecipação do parto, né, na ruptura prematura das membranas a termo, ela tem um prazo que, obviamente, é diferente de quando a gente está induzindo uma gestação, por exemplo, uma hipertensa crônica que internou eletivamente, está com o bem-estar fetal preservado, usa medicamentos, chegou ali 38, 39 semanas e a gente está indicando a antecipação do parto. Então, essa sua pergunta, a gente ainda não tem um protocolo que responda bem estabelecido, né? De um modo geral, né, aí são opiniões de experts, essas coisas que recomendam que eu acho que se o parto ele talvez deva ocorrer aí em torno de até 24 horas, né? Então, acho que prolongar uma indução em uma bolsa rota-termo por 48 horas não faz muito sentido, mas o manejo vem mudando, né? Pode ser que daqui a pouco a gente tenha outra visão sobre isso. Eu sei que o professor Nilson está aí que provavelmente tem outra opinião, né, sobre isso. Mas realmente, uma vez que você, né, avaliou, não tem sinais de infecção, o bem-estar fetal está preservado, você procede à indução, mas eu acho que uma indução muito prolongada não cabe nessas situações, né? Uma gestação a termo. Mas, enfim. Exatamente, os protocolos não definem Não definem. que tem que nascer em 24 horas, como normalmente, às vezes, a gente encontra como condutas. Tem que nascer dentro de 24 horas. Não existe uma determinação do tempo, né, nos protocolos. Agora, eu considero que é um bom senso, né, que seja em torno de 24 horas, mas também se ultrapassar e a paciente já estiver em trabalho de parto, aí já está em pode trabalho. acompanhar e não precisa interromper. É. É claro que uma paciente que não está em trabalho de parto dentro de 24 horas da ruptura das membranas, a gente pode pensar em antecipar o parto por outra via. Mas, se você está conseguindo induzir, iniciou o trabalho de parto, pode passar dessas 24 horas. Mas realmente é uma pergunta que realmente não está bem definida dentro dos protocolos. E quando você extrapola isso para uma gestação, por exemplo, que chegou a 34 semanas, e indicamos antecipação do parto. Será que você não pode levar mais tempo na indução dessa paciente? Ela já está, você imagina, ela vem com a bolsa rota já há semanas, né? Um exemplo. E você indicou antecipação do parto, você está induzindo, esse é um caso diferente, né? Será que você pode levar um pouco mais de tempo, né? Ela já vinha no manejo conservador e você indicou antecipação do parto. Então, são questões que a gente ainda não tem, né, uma resposta, né, bem definida, né? É um tema que gera muita discussão mesmo. Ok. A Raquel ela perguntou no chat com relação à profilaxia para GBS no caso da RPMO com menos de 34 semanas. Após a antibiótico terapia de latência, em que momento a gente iniciaria a profilaxia GBS intraparto? Eu acredito que se ela entra em trabalho de parto, enquanto a gente está fazendo... intraparto, exatamente. Se ela entra em trabalho de parto... Enquanto ela estiver fazendo antibiótico terapia de latência, ela está sendo coberta, né? Mas se ela entrar em trabalho de parto depois, assim que começar o trabalho de parto, a gente começa a profilaxia. Pessoal, Sim. eu podia voltar só no último tópico aí,
em relação à questão do tempo de início de indução ou até o início espontâneo do trabalho de parto após uma ruptura no termo. Recentemente, eu respondi um processo, a gente recebo lá do Caxias, e eu que faço essas defesas, e a paciente questionava 1000 coisas sobre a humanização e tudo isso, queria parto normal, e um dos questionamentos foi que demorou algumas horas para iniciar a indução, desde que ela chegou com o diagnóstico de Amniorex, né? E a minha alegação na defesa, considerando, inclusive, incluindo como referência o tratado do professor Rezende, é que 90% das gestações entram espontaneamente em trabalho de parto algumas horas após essa ruptura. Isso serve como uma referência bibliográfica, quer dizer, hoje em dia está tudo judicializado. Qualquer coisa ela reclamou porque ela demorou para induzir e depois ela queria parto normal, mas acaba pedindo a cesariana. Eu acho que o que pode minimizar essas coisas, porque as pacientes ficam bravas mesmo, eventualmente, nessa paciente com 6 horas de bolsa rota, a gente vai ver a coriamnionite, não precisa esperar 24 horas, a gente vai ver sinais, né, que possam estar levando a coriamnionite. Então, eu acho que, desde tudo que a gente tem discutido aqui, a participação da família, do familiar, da paciente, isso é muito importante ali. Porque se a gente deixa ela ali, fala assim, não, tem que esperar entrar em trabalho de parto e pronto, ela fica se sentindo abandonada. Se não tiver bem claro na vontade dela agora, se ela chega para a gente com 39 semanas lá, rompeu a bolsa, e aí a gente vai falar, não, daqui a algumas horas, dependendo do colo, né, geral, daqui a algumas horas, olha, a gente vai começar para você a indução. Se isso não estiver bem amarrado com ela vai reclamar. Ela vai reclamar lá na clínica privada, por que ela não vai reclamar na maternidade escola? Então, é verdade, é o direito dela, é o neném dela, é o corpo dela. Eu acho que é muito importante, isso serve para a gente visitar essa paciente no caso da vontade. Aproveitando o gancho, assim, eu prometo que vou acabar rapidinho, a gente volta naquele tema que vocês falaram lá, em relação à indução de pacientes com menos de 20 semanas, em que tem aquela bolsa rota crônica que a gente fica lá na maternidade escola, de 16, 17, 18 semanas. E o professor bem pontuou em relação ao risco. Risco não é infecção, risco é risco. Risco de infecção não é infecção. Então, a gente, por mais que possa ter um feto com muito pouca probabilidade, né, de ter um desfecho favorável, é diferente de quando a gente está lá na fetal, que a gente vê um neném que não vai sobreviver e a gente escreve no laudo que ele não vai sobreviver. A gente não consegue escrever no laudo que esse neném não vai sobreviver, porque a gente vai errar. Em algum momento a gente vai errar. Se a gente vai errar, nenhum juiz vai entender que a gente pode colocar. Se a gente colocar isso, a gente vai ser leviano e a gente vai pagar com os nossos atos ali por um... Então, nesses casos específicos de gestações muito precoces, de 20 semanas, tem que ser falado para a paciente que, olha, a gente não pode legalmente fazer isso, porque algumas não querem. E a outra, de outro lado, quando a gente levanta a bola de interromper, muitas pacientes vão falar, não, ele não quer minha gestação, é o contrário. A gente tem que conversar com as pacientes e sentir o que elas querem. Mas mesmo se elas quiserem, com uma gestação de 17 semanas, interromper porque ela não quer levar para frente, legalmente a gente não está respaldado. Eu acho que vale a conversa com as pacientes, sempre vale a conversa com as pacientes, e cada vez mais todas essas pacientes no nosso meio de maternidade escola, de Zona Sul, elas estão muito bem informadas do que elas podem fazer, das possibilidades para o bebê dela, porque ela entra no Google ali, o marido dela, em 5 minutos ela consegue se informar de várias coisas. Essa aí é a minha contribuição. Exato. Aliás, Obrigada. parabéns aí, Gabriela, né? Uma linda apresentação. Obrigada. Ok. Aproveitando o que você falou, naquele estudo, na Cogna, ele fala de uma meta-análise de 23 estudos que favorecem a indução no termo
do que a conduta expectante. Um dos parâmetros que ele fala também é a satisfação da paciente. As pacientes, elas veem mais positivamente quando você propõe a indução do trabalho de parto. Parece que você está agindo, né? Fazendo alguma coisa, porque a bolsa dela rompeu. Então, a satisfação da paciente também é levada em consideração. Uhum. O meu conceito é que, uma vez a bolsa rota no termo, a proposta seria a gente oferecer logo para a paciente, conversar com o paciente e oferecer indução. Não vejo muita vantagem na conduta expectante. Expectante né? É aguardar esse desencadear do trabalho de parto. Ok. Aproveitar, professor Nilson, eu tenho uma dúvida. Posso perguntar? Pode. Aproveitar esse gancho aí da oferta da indução no termo, porque eu vejo uma divergência assim, na literatura sobre a forma de indução, né? Me parece que a gente tem um hábito no Brasil um pouco diferente de outros países. A gente sempre calcula o Bishop, vai pelo Bishop, ou faz o misoprostol, ou faz a ocitocina de acordo com o Bishop. E o que eu vejo muito na literatura fora é falando na amniorrex prematura e direto para a ocitocina. Eu acho que eles consideram a questão exatamente isso do que a gente está falando, da chance enorme de entrar em trabalho de parto nas primeiras horas após a ruptura, e aí no risco de você fazer o misoprostol e sobrepor essa ação do misoprostol ao trabalho de parto espontâneo da paciente, né? Então você talvez tenha uma atividade uterina aumentada, enfim, por conta disso que a gente sabe que a gente não reverte, né, com o misoprostol igual a gente reverte com a ocitocina fácil. Então, na verdade, queria saber do senhor também, do Jair, do Cristos, aí, quem soubesse se vocês têm essa experiência de induzir direto com ocitocina. Na verdade, surgiu a dúvida, eu tive 2 bolsas rotas manejadas pelo Marcelo, né? Minhas 2 bolsas rotas, e a gente levantou essa questão, porque a gente, na época, mesmo com o Bishop desfavorável, a gente começou a induzir com ocitocina. E, enfim, queria saber a opinião de vocês, né? Se a gente se agarra no Bishop, segura na mão de Deus e vai com o Bishop, ou se vocês acham que faz sentido a gente se preocupar com esse trabalho de parto espontâneo iminente e uma sobreposição de atividade uterina aí. Como o Marcelo foi citado, então... A Marcela Ô, Nina, já tinha esse debate. A literatura A gente coloca teve esse debate. Que os resultados com a ocitocina, mesmo em colos desfavoráveis, né, na gestação a termo, são bons e, inclusive, semelhantes, né? Então, eu acho que essa foi uma boa pergunta, realmente, e creio que a gente poderia usar mais ocitocina, sim. Acho que, apesar o misoprostol, a fita, o Propes, que é uma prostaglandina, inclusive em bula, bota como contraindicação a rotura de membranas, na bula do Propes, né? E você percebe o misoprostol vaginal, principalmente, né? Naquelas pacientes que têm um fluxo de líquido muito importante. É difícil, eu sei que isso não é, né, a gente está vendo o resultado final, mas até que ponto, né, isso não interfere numa adequada absorção do misoprostol em termos de resposta? Então, eu sou muito, assim, aquela questão individual. Eu gosto muito da ocitocina, mesmo quando o índice de bicho não é favorável na bolsa rota termo, lentamente. Agora, realmente a gente ainda não tem, né? A impressão que eu tenho é que vai muito de hábito, né? Que a gente tem esse hábito do misoprostol. Quando a gente vê... Eu acho que quando a gente... O objetivo lá, que a gente passou a usar 25 microgramas de misoprostol, né, para indução, reduzindo taxistolia, eu acho que a gente minimiza um pouco esse risco, né? Mas acho que, até por um lado, acho que talvez eu questiono um pouco essa adequada absorção do misoprostol vaginal na bolsa rota, né? Eu acho que a gente precisa de mais esclarecimento com relação a isso, e a ocitocina tem uma resposta muito boa, né, na literatura.
Não A sei a impressão que eu opinião tenho é que lá fora eles são mais Muito- afeitos à ocitocina do que a ocitocina, gente. Eles, é tudo verdade. que você vê na literatura, eles vão direto na ocitocina, inclusive cesárea verdade. prévia, né? Às vezes uma cesárea prévia que você não pode usar um miso, eles vão numa ocitocina lentinha, dose baixa, devagarzinho, muito mais do que a gente. A gente tem uma coisa com a ocitocina e o bicho, que eu não sei se a gente tem um embasamento sólido para ter, ou se é desses Bom, hábitos, eu né? peço só que a gente alinhe o discurso aqui, senão amanhã os residentes estão metendo... Não sabe? Não, foi só uma dúvida. Mas Cuidado. Queria saber a opinião, Cuidado queria só aí, saber a polêmico. opinião. Ô, Jair, você não viu Não, o você não protocolo viu a tá lá, tá Natasha escrito. falando? Cada plantão, Pelo não amor passa de de Deus. 24 horas, outro não passa. Não, tem que muita seguir o coisa que a gente protocolo do precisa alinhar. lugar. O protocolo tá Pelo lá amor escrito, de segue o Deus. protocolo, segue o protocolo. Não é para fazer Não ocitocina é para fazer. na escola sem o misoprostol, Não é pra não, fazer. pessoal. Segue o Certo. protocolo, segue o protocolo. Ok. Mais algum comentário? Professor, eu só queria aproveitar que o Jair voltou àquela questão. Eu só queria. Por que eu coloquei aquela questão, Jair? Até porque há pouco tempo, né, eu vivenciei, né, não era uma paciente minha, mas uma paciente médica de alto nível que teve uma bolsa rota pré-viável, acompanhada por um colega nosso. E o discurso da paciente, aquela coisa que você falou, de ouvir o paciente, tomar uma decisão em conjunto, toda essa questão de judicialização, era o seguinte: ela dizia o seguinte: eu não quero esperar ter uma infecção para resolver isso. Ela era favorável à antecipação. Todas aquelas coisas, por ser médica, ela tinha todos aqueles receios de hipoplasia, de uma série de coisa, e ela questionava: pô, mas se eu tiver uma cória-minionite, eu posso até perder o útero e eu quero engravidar de novo. Então, até que ponto, né, tudo isso, né, não tem que ser levado em consideração? Eu sei, porque eu entendo a legislação, professor, mas é uma questão médica. A gente não está interrompendo uma gravidez porque a paciente quis fazer um aborto, né? A gente está interrompendo com um grande potencial de complicação. E eu comparo, por exemplo, com uma cardiopata grave que a gente tem volta e meia lá no Pedro Ernesto, por exemplo, né? Em que, às vezes, olha, o risco é muito grande, dela tem um risco de vida materna, se a gente leva adiante. Sim, mas existe uma chance de não acontecer, né? E você poder, talvez, levar essa gravidez até um momento de viabilidade. Então, foi por isso que eu até fiz um pouco esse questionamento para vocês, porque a literatura, né? A gente pega uma literatura internacional, eles colocam, não, isso aí você pode discutir e decidir, né? A antecipação. E aqui a gente é muito atado a essa legislação, né? Mas será que isso não nos permite pensar, né? Eu não sei, eu sei que é difícil, teríamos que talvez até ouvir aí alguém especialista, né? Algum em direito médico, né? Alguma coisa assim. Uhum. Marcelo, realmente, mas a presunção que a coisa possa acontecer, isso legalmente não justifica, entendeu? Você não consegue comprovar isso. E a literatura mostra que as infecções não são tão... Quer dizer, a gente está criando, você cria uma ideia, né? É extremamente grave, vai perder o útero, vai morrer. A literatura não mostra esse resultado, né? Então, quer dizer, acho que a gente fica um pouco frágil, né, quando chega e diz: ela tinha um risco de ter uma infecção. Acho que ainda nossa legislação não permite isso. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. Principalmente, Marcelo, quando essa questão é tratada de forma institucional. Porque vai passar de plantão, vai passar de visita, vários colegas, aí você vai tomar uma conduta ali que está diferente do que está preconizado de uma forma geral, você está expondo a instituição e aquele profissional está se expondo. Quando a paciente está no seu consultório, ela vai sempre ficar só com você, né? A relação é você e ela, e não é com a instituição.
acho que é mais fácil lidar com esse tipo de caso, mas quando está uma instituição inteira, fica mais difícil. Verdade. É verdade. Ok. Professor Jorge? Só dar os parabéns para a Gabriela e para você, Nilson, para todos, Marcelo. Essas sessões são excelentes e fico feliz aí do staff, Nina aí assistindo, e o staff que prestigia. Muito obrigado, parabéns. Obrigada. E obrigado, então, mais uma vez a Gabriela, parabéns pela apresentação. Obrigado, Marcelo. E obrigado a todos os presentes, né? E convidá-los para a semana que vem estarmos juntos no mesmo horário. Um abraço, então. Tchau, boa noite.